minutos. Denise Campos de Toledo. Joseval, o IBGE acaba de divulgar o PIB brasileiro do segundo trimestre, contrariando as expectativas mais pessimistas, até uma sinalização dada pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. O PIB veio positivo, com uma expansão de 0,2% sobre o primeiro trimestre, uma variação positiva de consumo das famílias, 1,4%. Mas nós vamos falar mais sobre isso agora com o economista Carlos Langoni, que é ex-presidente do Banco Central. Doutor Langoni, bom dia. Bom dia, Denise. Bom dia a todos. Bom, se falava muito num PIB negativo e ele veio positivo. Pequeno, mas positivo, né? Olha, eu estava apostando numa variação positiva. E, na verdade, na última vez que nós conversamos, eu me lembro bem, olhando os dados do primeiro trimestre, eu já antecipava que a recessão estava terminando. E, na realidade, hoje podemos dizer que a recessão acabou. Quer dizer, essa variação positiva de 0,2, mesmo sendo modesta, ela é muito importante porque significa que a economia brasileira voltou a crescer de forma contínua por 2 trimestres consecutivos. E tem alguns dados muito interessantes. Se você analisar na comparação anual, ou seja, esse trimestre em relação ao trimestre do ano passado, nós já estamos no terreno positivo. Voltamos para o terreno positivo depois de praticamente 3 anos numa recessão profunda. Então, eu acho que é um dado que impressiona, principalmente, Denise, levando em consideração o pano de fundo do ambiente político. Quer dizer, um nível de grande tensão, uma onda de incerteza, e apesar disso a economia brasileira confirma sua resiliência e mantém a sua trajetória de expansão. É verdade, gradual, lenta, mas tudo aponta para uma expansão sustentada. Eu acho que superou 2 preocupações importantes. Primeiro, a agropecuária, que tinha sido muito forte no primeiro trimestre, alavancou a recuperação de 1% do PIB brasileiro. Agora ela mostrou estabilidade em relação ao primeiro, mas cresceu 14,9% sobre o mesmo trimestre do ano anterior. E o senhor colocou bem essa questão política, porque em maio nós tivemos a delação da JBS, que interrompeu um pouco o ritmo de recuperação, e mesmo assim a economia retomou o movimento mais positivo no mês de junho e superando. O senhor falava na comparação com o ano passado, aí a expansão é de 0,3%, né? Exatamente. Não, é um resultado muito auspicioso, mostra um certo descolamento entre o lado real da economia e as incertezas e a turbulência política. Mostra que a economia brasileira é hoje suficientemente diversificada para permitir que, quando alguns setores não vão tão bem, por exemplo, a indústria ainda teve uma variação negativa e continua no terreno negativo também em bases anuais, mas outros setores já dão sinais de recuperação, como serviços, que foi também uma boa surpresa, lembrando que hoje a economia brasileira, a participação do serviço é acima de 65% do PIB total. Então nós estamos, de fato, com uma recuperação gradual, porém mais equilibrada, puxada, é verdade, pelo setor agropecuário, também alavancada por exportações, não tem nada de errado com isso, é muito positivo, mas a gente vê sinais de recuperação do mercado interno, principalmente o ponto que você chamou a atenção, que é a recuperação do consumo das famílias. Muita gente ainda reclama do desemprego, que é uma realidade, mesmo com melhoria, ainda é um desemprego bastante elevado, muita gente com aperto financeiro, mas o consumo está reagindo, né? E outro dado que coincidiu, não aparece aqui no dado do IBGE do PIB, mas apareceu ontem, a taxa de desocupação. Nós tivemos uma nova queda na taxa de desemprego e o mais importante, nós começamos a observar uma reação ainda tímida do mercado de trabalho, mas crescimento da massa salarial, crescimento já sustentado do salário real, em torno de 3%, que é um número muito significativo, e isso é o efeito positivo da queda acentuada da inflação. Então, é uma situação que vai gradativamente apontando para uma volta à normalidade, ainda um crescimento subpotencial. Eu estou projetando, com esse dado, o crescimento do PIB de 0,5% esse ano. É bem abaixo daquilo que a economia brasileira pode entregar. Falta consolidar
essa sequência de reformas estruturais, lembrando que o investimento continua deprimido. Esse é um ponto que eu queria até chamar a atenção, Dr. Langoni, que o Brasil precisa de mais investimentos, até para reforçar esse ritmo de atividade de recuperação, e os investimentos vieram negativos em 0,7% na comparação com o trimestre anterior, queda de 6,1% no acumulado em 4 trimestres, e representam agora apenas 15,5% do PIB. Então, caiu o percentual, é muito pouco, né? É muito pouco. Por isso que eu mencionei que nós vamos ter um crescimento subpotencial. Com essa taxa de investimento tão baixa, abaixo de 16%, o PIB brasileiro não pode evoluir num ritmo muito forte, até porque a produtividade também está comprometida. Então, mas é natural. O investimento reage sempre com uma defasagem na saída do ciclo recessivo. Primeiro, porque ele é mais sensível às incertezas. Segundo, porque existe uma grande margem de capacidade ociosa. Então, a primeira fase da recuperação é ocupar essa capacidade ociosa sem precisar realizar novos investimentos. Mas falta o ingrediente essencial, que é a estabilização dos juros reais num patamar mais baixo. Nós estamos a caminho nessa direção de juros reais na faixa de 3%, 4%. Ainda falta algum terreno para consolidar essa tendência, e aí o ajuste fiscal é essencial. E eu acho que o investimento, novos investimentos, vão começar a reagir, principalmente na área de infraestrutura. Lembrando, vamos ter em breve um novo leilão do pré-sal, deve atrair um volume grande de investimentos, inclusive estrangeiros, e há toda essa agenda de privatizações e concessões que vão representar novos capitais, principalmente capitais de longo prazo, novos investimentos. Isso pode se refletir numa melhora gradual da taxa de investimentos, principalmente a partir do ano que vem. Nós ouvimos o economista Carlos Langoni, que é ex-presidente do Banco Central. Doutor Langoni, muito obrigado, um bom dia. Bom dia, obrigado a todos.